Porque o que acontece? A Caixa Econômica Federal, ela disponibiliza, né, uma modalidade de financiamento, uma linha de crédito para financiamento de construção, tá? E para que o cliente consiga se beneficiar dessa linha de crédito de financiamento de construção, existe taxas a serem pagas. Porém, eu vou explicar para vocês que qualquer pessoa que vá construir uma casa, seja ela com recurso próprio ou com financiamento, ela precisa também pagar algumas taxas. Só que acontece, muitas e muitas das vezes, o próprio cliente não sabe da existência dessas taxas, ele só vai saber da existência dessa taxa depois que começa a construir a casa, começa a bater fiscal, aí ele começa a ter noção dessas taxas. Por quê? Porque a engenheira civil, a profissional, não sabe orientar bem o seu cliente. Mas é por maldade? Não, é por falta de conhecimento mesmo. Não é por maldade que ela não conta isso para o cliente, é por falta de conhecimento. Mas as minhas entes poderosas não vão sofrer disso, porque elas vão estar por dentro aí de todas essas taxas, tá? Antes da gente começar aí a falar dessas taxas, eu quero só te explicar rapidamente que, como eu disse para vocês, a Caixa Econômica Federal ela tem essa linha de crédito para financiamento de construção. Só que esse financiamento de construção, ele abrange o quê? Financiamento de construção. Quando o cliente já tem o terreno, financiamento de construção em terreno próprio, ele já tem o terreno, ele vai pegar o dinheiro apenas para construir a casa. Tem a linha de financiamento de aquisição de terreno e construção, aonde o cliente vai em um único financiamento pagar o terreno e a construção juntos, tá? E existe a linha de financiamento para reforma e ampliação. Nesses casos, o cliente já tem um imóvel, já tem uma casa e ele deseja o quê? Reformar, ampliar essa casa. E aí ele vai escolher essa linha. Então, são os 3 tipos de financiamento de construção, tá? São esses 3. E aí, obviamente, né, cada um deles vai se enquadrar na realidade do cliente, porque não são todos que têm a mesma realidade, né? Então, são esses tipos de financiamento de construção. E o que eu vejo que a maioria das pessoas confundem é que, como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre as taxas de financiamento, as taxas necessárias. O que eu vejo muita gente confundindo é que acha que essas taxas só são pagas para fazer financiamento. Só paga essas taxas o cliente que vai pegar um financiamento. Mas não, qualquer pessoa que vai construir uma casa, independente do recurso ser próprio, ela já tem o dinheiro guardado, se ela quer construir uma casa direito, de acordo ali com toda legalizada, da forma correta, ela vai precisar pagar essas taxas, tá? Então isso, eu vejo que muitas pessoas confundem isso. Acham que para fazer financiamento tem uma enca de taxa para pagar. Pois é, não é só de financiamento que tem uma enca de taxa para pagar, não. O problema é que você quer construir, o cliente às vezes quer construir a casa ilegalmente, né? Aí ele acha que não tem taxa nenhuma para pagar. Mas não é dessa forma, as coisas não funcionam desse jeito, tá bom? Então, por isso que você, sabendo exatamente quais são essas taxas, você vai saber explicar melhor isso para o seu cliente, tá? E aí, eu vou te falar agora quais são os tipos, né, de taxas, quais são os locais aonde é necessário pagar essas taxas para fazer o financiamento de construção, tá? Vai precisar pagar taxas na Caixa Econômica, vai precisar pagar taxas na prefeitura, vai precisar pagar taxas no cartório e na Receita Federal. Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se um cliente for fazer um financiamento de construção, ele vai pagar as taxas nesses 4 lugares. Agora, se o cliente tem um recurso próprio e ele quer construir uma casa para ele vai pagar 3 taxas. Ele vai pagar a taxa da prefeitura, ele vai pagar a taxa do cartório e da Receita. Ele só não vai pagar a taxa da Caixa Econômica, tá? Então, é importante, né, você saber quais são os locais onde vai pagar. Eu vou te explicar exatamente quais são essas taxas, de que a gente está se referindo, para que servem essas taxas. Mas eu já quero deixar claro ali quais são os tipos e em que situações o cliente paga
todas e em que situações ele paga só algumas, né? Por que eu te oriento e acho que você deve investir o seu tempo para ter conhecimento nesse nicho de financiamento de construção? Porque, presta atenção, milhares e milhares de famílias sonham em ter a casa própria. Só que a grande maioria dessas famílias, elas não têm todo o dinheiro, todo o recurso para construir essa casa. A grande maioria não tem. Gente, já teve uma pesquisa que eu vi uns dias atrás, que o brasileiro ele não consegue guardar dinheiro. A grande maioria não consegue guardar dinheiro. Eles têm o sonho de ter a casa própria, mas ele não consegue ganhar dinheiro. Guardar dinheiro, né? Ganhar não, guardar dinheiro. Então, quando não consegue guardar dinheiro, como que vai lá e vai comprar um terreno e vai construir uma casa para ele conseguir entrar e morar? Fica mais difícil. Então, quando a engenheira profissional ela se especializa nesse nicho de financiamento de construção, ela consegue ajudar essas famílias a construir a casa própria, tá? E aí você vai falar, ai, mas Emiliana, mas eu vou emprestar esse dinheiro pro meu cliente para construir a casa, não tenho dinheiro nem para mim, eu mesmo moro de aluguel. Então, não é desse jeito, gente. Presta atenção. Você vai ter o conhecimento, você vai aprender a estratégia, o passo a passo para conseguir ajudar essas famílias a construir a casa própria através de financiamento de construção. E quando você é o veículo, você é quem ajuda eles a fazer isso, você automaticamente é remunerada por isso, entendeu? É você tendo conhecimento, aprendendo como é o processo, que você vai ajudar essas famílias e será remunerada por isso, tá bom? E porque aí eu falo para você assim, sabe quais são as vantagens de você ser bem remunerada quando você escolhe trabalhar com um nicho de financiamento de construção? É um mercado de grande demanda, né? Como eu disse para vocês, milhares de famílias sonham em ter a casa própria, em construir a casa própria, e de pouca concorrência, porque as profissionais não têm conhecimento desse nicho, tá? Quando a gente não aprende sobre esses nichos lá na faculdade, né? A gente não aprende nada sobre isso. E a grande maioria não sabe como funciona. E se você for lá no banco, lá na Caixa Econômica, querer, como é que faz para eu trabalhar com esse negócio de financiamento de construção? Eu tenho que fazer um concurso? O que eu tenho que fazer para trabalhar com isso? Eles vão te falar por alto, mas as etapas mesmo que são necessárias para o financiamento, que é o dever da profissional da engenheira civil, você pode ter certeza que ele não vai ficar lá gastando o tempo dele te contando o passo a passo que tem que fazer. Eu te garanto que não vai. Você precisa se especializar nisso, tá? Então, é um mercado de grande demanda, pouca concorrência, porque a grande maioria não conhece esse mercado, a maioria dos profissionais não conhece. E quando é um mercado que a gente tem muita demanda e pouca concorrência, automaticamente é um mercado de alta lucratividade. Porque quando a gente trabalha com algo que as pessoas não sabem fazer, a grande maioria não sabe fazer, e tem uma grande demanda, e a gente tem pouca concorrência, a gente consegue ter uma lucratividade maior, tá? Então, essas aí que são as vantagens, tá bom? Se você é uma profissional que não sabe dominar o processo de financiamento, não sabe quais são as taxas, não sabe orientar bem os seus clientes, sabe o que acontece? O cliente ele fica perdido. Por quê? Ele vai ficar sabendo que existe um banco que quer emprestar o dinheiro para ele construir a casa própria. Existe o banco lá, a Caixa Econômica. Só que o processo passo a passo, ele não sabe como funciona. E aí ele vê a válvula de escape. Ele quem? A engenheira profissional. Porque lá o gerente, o banco vai falar que ele vai precisar de uma profissional. E aí ele vai procurar você. E se você é uma profissional que não sabe, e você vai virar para ele e vai falar que você não sabe, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai ficar esperando você aprender aquilo ali? Não, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar outra pessoa, porque ele está ansioso, que ele quer construir a casa própria. Então, a profissional ela tem que entender o processo de financiamento primeiro, saber tudo, para aí quando os clientes, fazer a captação de clientes, quando começar a chegar os clientes, você já sabe. Você não vai se capacitar só depois que o cara chegar até você, não.